neste livro e temos aprendido muitas coisas importantes neste livro tão especial, o livro de Gênesis. É o livro que trata dos princípios. Estamos estudando aqui a origem agora, chegando aqui no capítulo 14, temos estudado a origem do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para trazer bênçãos, para abençoar o mundo, e chegamos aqui nessa parte que fala sobre uma batalha, nós estudamos isso. Já na semana passada, nós falamos sobre uma coalizão de vários reis que se reuniram para tentar sufocar uma rebelião na região, onde hoje é o Mar Morto. E havendo essa grande rebelião, alguns reis do Oriente vieram e tentaram sufocar essa rebelião, e foram vitoriosos. Só que quando estavam nessa empreitada bélica, eles levaram consigo cativo o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Levaram-o cativo e Abrão então saiu atrás desses reis com 318 servos, homens hábeis, ali criados em sua casa. E esses 318 servos da casa de Abrão conseguiram libertar Ló, e trouxeram Ló de volta juntamente com os demais cativos e também todos os seus bens, porque Ló era um homem que tinha muitas coisas, muitas propriedades. E Abraão voltou e o texto que está diante de nós mostra o que aconteceu quando Abraão voltou dessa campanha militar. É interessante nós notarmos isso porque nós sempre nos deparamos no livro de Gênesis com Abrão como sendo um homem pacífico, um homem que não reage muitas vezes diante de palavras até duras que são dirigidas a ele, mas aqui nós percebemos esse homem atuando como um grande guerreiro. Ele ali com os servos da sua casa, com pouco mais de 300 homens, ele consegue abater 4 reis e trazer de volta a Ló ali e os seus bens todos e ser vitorioso. Nós aprendemos em Hebreus no capítulo 7 que Abrão encontrou Melquisedeque nesse texto que nós lemos aqui, depois da matança dos reis. Ou seja, a batalha foi realmente pesada, a batalha foi sangrenta. Abrão pegou ali em armas juntamente com o seu exército, seu pequeno exército, e realizou ali na batalha uma grande matança ali contra aqueles reis todos. Nós encontramos então aqui nesse trecho a partir do 17 até o versículo 24, nós encontramos o relato do que aconteceu quando Abraão voltou e aprendemos que Abraão, quando voltou, ele foi recepcionado por 2 reis. Ele foi recepcionado pelo rei de Sodoma, e foi recepcionado pelo rei de Salém. Esses 2 reis foram ao seu encontro e tiveram ali um diálogo com Abrão. E Abrão reagiu ao encontro com cada um desses reis de forma diferente. Então nós vamos ver as etapas desse trecho aqui. Eu dividi esse trecho em 3 etapas para que nós compreendamos melhor aí o andamento da história. A primeira etapa está nos versículos 17 e 18. Esses 2 versículos, os versículos 17 e 18, falam que Abraão encontra-se com 2 reis diferentes. Então, se nós tivéssemos que colocar um título nessa primeira etapa da narrativa nos versículos 17 e 18, esse seria o título que nós daríamos a esse pedacinho. Aos versículos 17 e 18, Abrão encontra-se com 2 reis diferentes. Os irmãos verão quão diferentes esses reis são na medida em que nós formos caminhando aí pelos versículos. Mas a princípio, nos versículos 17 e 18, esse é o título que nós daremos a essa porção. Abrão encontra-se com 2 reis diferentes. Depois, na sequência, os irmãos verão nos versículos 19 e 20, está aí diante dos irmãos, versículos 19 e 20, nós temos uma outra etapa da narrativa. E essa etapa, nós podemos dar um nome a ela também. E o nome que nós podemos dar a essa etapa é a seguinte: Abraão responde ao rei de Salém. O que Abraão faz em relação ao rei de Salém? O rei de Salém, nós temos o nome dele aqui, ele se chama Melquisedeque. Abraão o encontra, ele vai ao encontro de Abraão, ele realiza, ele diz algumas coisas e Abraão reage a isso que o rei de Salém faz. Então nós veremos isso nos versículos 19 e 20, Abrão responde ao rei de Salém. E por último, a última etapa da narrativa, nós vemos nos versículos 21 a 24. E nos versículos 21 a 24, o título que nós podemos dar é o seguinte: Abrão responde ao rei de Sodoma. Então essas são as 3 etapas da narrativa. Para nós aprendermos essa narrativa, essa história, é necessário que nós superemos cada uma dessas etapas. A primeira delas, Abrão encontra-se com 2 reis diferentes. Depois, Abrão responde ao rei de Salém. Em terceiro lugar, Abrão responde ao rei de Sodoma. Então nós vamos caminhar por esses versículos aqui. E na medida em que estivermos
Caminhando, vamos extrair as lições que o texto nos propõe. O texto nos propõe lições importantes para a vida. E o texto também tem seu próprio significado, e nós queremos descobrir esse significado e aplicar esse significado à nossa vida. E é o que nós vamos fazer agora então. Vamos observar então a primeira etapa da narrativa. Parece que não, mas nós temos muita riqueza nessa primeira etapa. A etapa intitulada Abrão encontra-se com dois reis diferentes. Nós temos muita riqueza teológica, doutrinária presente aqui, e nós vamos então caminhar sobre esses dois versículos, tentando extrair desses dois versículos as lições que esses versículos nos propõem. Vejam aí o que diz o versículo 17. Diz assim: após voltar Abrão, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Toda essa história os irmãos podem ler nos versículos 1 até o 16. E nós já estudamos tudo. Isso, como eu disse na semana passada. Essa história toda é resumida aqui. O texto no 17 resume tudo, dizendo que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Nós aprendemos que eram reis que eram da região do atual Irã e Iraque, da região lá do Oriente, na Mesopotâmia, onde hoje é o Irã e o Iraque, a antiga Pérsia. O texto diz que após ele voltar de ferir esses reis, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Nós aprendemos no relato bíblico. No próprio texto de Gênesis, nós aprendemos que enquanto Ló ia armando as suas tendas, ele foi se aproximando da cidade de Sodoma. Nós aprendemos na história bíblica, na história anterior a essa, que Abrão, por causa das limitações da terra, havia muito gado ali de Abrão, e havia muito gado também que pertencia a Ló. Eles tiveram que se separar. E Abrão disse a Ló para escolher o lugar que ele queria ficar para cuidar dos seus rebanhos. E Ló levantou os olhos. Nós estudamos essa expressão. Ló levantou os olhos e viu as campinas ali do Jordão, e ficou atraído por aquelas campinas. E ele então foi para aquela direção, e Abraão ficou com o restante da terra lá. E quando nós lemos essa narrativa, nós aprendemos, o texto fala que Abraão foi fazendo as suas tendas. Ló vivia, assim como Abraão, uma vida seminômade. Eles se fixavam no lugar por algum tempo, mas logo saíam dali e iam realizando ali os seus trabalhos ali, morando em tendas. E Ló foi fazendo as suas tendas na direção de Sodoma. E quando o texto bíblico fala isso, o texto diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Esse é o perfil moral da cidade de Sodoma, que é apresentado pelo autor bíblico, já nos preparando para o que vai acontecer com Sodoma em alguns capítulos. Em alguns capítulos nós sabemos o que vai acontecer com Sodoma e com a cidade de circunvizinhas, Gomorra, a mais conhecida dentre essas cidades circunvizinhas. Mas o autor bíblico já nos prepara para isso, dizendo que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus, contra o Senhor. E quando nós nos deparamos com o rei de Sodoma aqui, nós sabemos de quem estamos falando. Nós estamos falando de um governante extremamente perverso, um homem que governava uma cidade, e que talvez por causa da sua própria condição moral, aquela cidade era uma cidade suja, imunda, imoral, não havia justiça ali, e certamente um dos maiores responsáveis por essa degradação moral imensa em Sodoma era a ausência de um governo que estabelecesse ali a justiça. Então, quando nós nos deparamos com o relato dizendo que a cidade de Sodoma era uma cidade corrompida por todo tipo de mal, nós temos aqui também um retrato dos seus governantes. O rei de Sodoma certamente era um homem perverso, mau, e o seu governo na sua cidade refletia o seu caráter. E nós vemos esse homem se aproximando de Abrão. Nós aprendemos nos versículos anteriores que quando o rei de Sodoma, junto com as demais cidades que haviam se levantado contra os reis do Oriente, entraram em batalha, o rei de Sodoma, além de outros homens ali que estavam com ele na fuga, porque eles perderam a batalha na fuga, ele caiu num poço de betume. E agora nós vemos ele de volta. Nós não sabemos como ele saiu do buraco. Devia ter ficado lá. O certo seria: fica aí nesse buraco, o seu lugar é um buraco. Fica aí é o seu lugar. Mas não sabemos como. O fato é que os seus inimigos não o mataram, viram que ele caiu lá e deixaram ele lá, deixam ele aí e foram embora. E ele conseguiu escapar. Então, como ele saiu? Certamente alguém o ajudou, ou ele sozinho lá conseguiu sair. O fato é que ele aparece aqui agora. Ele aparece aqui agora depois de ter escapado daquela cova. E ele vem ao encontro de Abrão. O texto fala que ele vem ao encontro
De Abrão no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Nós não sabemos exatamente onde era esse Vale de Savé, que é chamado de o Vale do Rei. Existe uma referência a esse vale no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 18, se os irmãos quiserem conferir, vejam aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 18, faz uma alusão ao Vale do Rei. Vejam aí 18, do segundo livro de Samuel. Diz assim, segundo Samuel 18, fala assim, aqui depois da morte de Absalão. Os irmãos sabem que Absalão era um filho de Davi que foi morto por ter se rebelado contra o seu pai. Diz assim, ora Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no Vale do Rei. Aqui aparece novamente a expressão, Vale do Rei. E onde era isso? Nós suspeitamos que esse Vale do Rei era bem próximo da cidade de Salém, ou próximo de Jerusalém. Eu tenho aqui uma referência, dizendo que esse Vale do Rei, era uma pequena planície. Uma planície pequena, onde se encontravam os vales de Cedron, Inom e Tirópion. Isso a leste de Jerusalém. Então esse rei saiu da sua cova, e foi até essa pequena planície a leste de Jerusalém com o objetivo de encontrar Abrão. E ele vai encontrar Abrão e vai fazer a Abrão uma proposta. E essa proposta nós veremos aí, depois na sequência mais no finalzinho desse texto aí. Agora, notem bem, quando ele sai ao encontro de Abrão e se encontra com Abrão nesse Vale de Savé, que é o Vale do Rei, ele estava muito perto de uma cidade, como eu disse, a cidade de Salém. E essa cidade, a cidade de Salém, nessa cidade havia um outro rei. E então nós nos deparamos no versículo 19 com esse outro rei. Vejam agora então, ou melhor, o versículo 18. Vejam agora então esse outro rei. Talvez alguém possa ajudar essa senhora que está com criança pequena para mostrar o berçário e o departamento infantil para ajudá-la, porque eu acho que ela não sabe onde fica. São visitantes pela primeira vez. São visitantes pela primeira vez, bem-vindos. Mas alguém ajude, alguém já foi ajudar lá? Porque os visitantes não sabem, eles chegam e não sabem que tem um departamento infantil, que tem berçário, eles precisam de orientação. Então por isso, as pessoas da introdução têm que ajudar nessas horas porque as pessoas ficam com dificuldade e não sabem o que fazer. Então os irmãos têm que ajudar. Mas alguém já ajudou lá, alguém já está acompanhando lá. São 2 nenês? 3? Um escapou, o mais velho. O mais velho escapou. E aí tem mais 2. E qual a idade dos outros 2? 5 meses. Você é muito corajoso, hein? 6, 2 e 5 meses é um homem de coragem. Feliz Ano Novo para você. Vocês estão brincando com o irmão? Seja muito bem-vindo. E nós temos toda uma estrutura aí que vai atender bem os seus filhinhos. Bastante criança tem. Lá, eles vão aprender bastante, é uma alegria receber vocês aí. Com essas crianças todas aí. Espero que as crianças curtam bastante lá a classinha lá, tá bom? Muito bem, irmãos, vejam. Aí então o versículo 18. Vejam o que diz o versículo 18. Diz, assim Melquisedeque, agora notem bem, esse nome aparece somente 2 vezes no Antigo Testamento. Aparece aqui nesse texto de Gênesis 14 e vai aparecer novamente somente num salmo messiânico que é o Salmo 114. É importante que os irmãos já mantenham esse nome na sua mente porque nós vamos falar sobre Melquisedeque esclarecendo melhor essa figura no domingo que vem, porque nós não teremos tempo de falar sobre a relação de Melquisedeque com Jesus hoje, porque essa relação está presente no texto de Hebreus capítulo 7. Hebreus 7 fala sobre essa conexão, a relação entre Jesus e Melquisedeque. Muita gente pergunta quem é Melquisedeque? Será que Melquisedeque é Jesus pré-encarnado? Será que Jesus apareceu no Antigo Testamento sob essa forma do rei de Salém e ali então ele se manifestou como Cristo pré-encarnado antes ali de nascer de Maria, antes do Natal? Será que isso aconteceu? Ou será que Melquisedeque é apenas o que nós chamamos de um tipo de Cristo, um personagem histórico que é relacionado ali a Cristo, com uma espécie de modelo ou de reflexo do que Cristo seria? Nós veremos isso no domingo que vem, porque hoje nós não teremos tempo de ver isso por causa das diversas informações que temos que passar para os irmãos olhando para esses versículos que estão aqui. Mas a princípio, vejam o Salmo 114. Observem esse salmo, que fala de Melquisedeque também. Ele é um personagem importante
No Antigo Testamento, ainda que seja mencionado somente essas 2 vezes. Veja o que diz o texto sobre Melquisedeque. Salmo 110, 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Ele diz, e esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo que diz respeito à vinda do Messias, o Rei Messias. E vejam o que ele diz: tu és sacerdote para sempre. Esse texto diz que o Rei Messias não seria somente rei. Além de rei, ele também seria um sacerdote eterno. E notem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é importante notar isso porque o sacerdócio judaico seguia segundo uma ordem diferente. A ordem dos levitas, a ordem arônica. E nós temos aqui uma declaração que o Messias seria rei e seria sacerdote, mas não sacerdote da ordem levítica, não sacerdote arônico, mas um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, da mesma forma o Messias seria rei e sacerdote, da mesma ordem, pertencente ao mesmo sacerdócio. E o autor de Hebreus do capítulo 7 desenvolve mais esse raciocínio, explicando essas conexões aí entre Melquisedeque e o Messias. Nós veremos isso depois. Agora nós só veremos o significado de Melquisedeque, do nome Melquisedeque e da expressão que vem aí, rei de Salém, para nós aprendermos o significado desse nome Melquisedeque e da expressão rei de Salém. Claro, Salém era a cidade de Jerusalém. Como nós já mencionamos, é importante que nós, pelo menos a princípio, olhemos para Hebreus 7. Pelo menos os 2 primeiros versículos. Não veremos os demais porque não dá tempo, mas veremos Hebreus 7, 1 e 2. Vejam aí na sua Bíblia. Hebreus 7, 1 e 2, porque Hebreus 7, 1 e 2 são versículos que explicam um pouquinho desse rei. Abra sua Bíblia e veja lá. Hebreus 7, 1 e 2 fala assim. Veja aí na sua Bíblia Hebreus 7, 1 e 2 fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. É o Meleque, de Sadique, de justiça, é o rei justo, é o rei de justiça. E o texto prossegue dizendo que ele também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, porque Salém ou Shalom é paz. Então o que nós temos aqui em Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, é a união de 2 bênçãos de Deus, de 2 obras de Deus que nunca se separam. Nós temos aqui em Melquisedeque essas 2 coisas juntas, justiça e paz. Ele é rei da justiça em primeiro lugar, e depois na sequência nós aprendemos que ele é rei de paz. Por que isso é importante? Por que é importante essa expressão do versículo 18? Melquisedeque, rei de Salém, porque essas 2 expressões nos enriquecem em uma lição preciosa para a nossa vida, especialmente quando nós olhamos para Hebreus 7 e aprendemos o significado delas, rei de justiça e rei de paz. Por que isso é importante? Pelo seguinte, essa associação rei de justiça, o rei justo, e o rei de paz, o rei pacífico, essas 2 qualidades são qualidades que no Antigo Testamento são qualidades inseparáveis. Justiça e paz. No universo que Deus criou, que é um universo moral, no universo que Deus criou, que não é meramente um universo físico, que é um universo que é integrado também por valores espirituais e morais, o Senhor estabeleceu nas suas leis, que não são somente leis físicas, mas são leis morais. Também leis espirituais também ele estabeleceu, ele fixou a realidade de que a justiça e a paz devem andar juntas. Não há como você separar a justiça da paz. Não tem jeito. Não há como você separar a paz da justiça. Não existe paz sem justiça. E quando a justiça é praticada, o fruto natural dela é a paz. Nós, os crentes, devemos detectar essas realidades presentes no Antigo Testamento quando nós nos familiarizamos com os textos bíblicos, quando a palavra de Deus começa a permear a nossa mente e a linguagem bíblica começa a fazer parte do nosso coração, da nossa alma, nós nos familiarizamos com ela, com a cultura bíblica, com a linguagem bíblica, com todo o vocabulário bíblico, com todo o universo mental que a Sagrada Escritura tenta criar em nós, quando nós mergulhamos nela e deixamos que esse universo vocabular, esse universo de pensamentos, esse universo de ideias façam parte da nossa mente, nós aprendemos isso, nós percebemos isso, justiça e paz sempre juntas. Não é por acaso que Melquisedeque, o autor de Hebreus, destaca essa realidade, que Melquisedeque
É Rei da Justiça e Rei da Paz. E por que isso é importante para nós? Bom, antes, eu quero mostrar para os irmãos outros textos que mostram isso. Não é algo que aparece só incidentalmente. Não. Os escritores bíblicos sempre fazem essa conexão. Eu quero mostrar para os irmãos. Por exemplo, o Salmo 85. Veja o que diz o Salmo 85 nessa dinâmica, nessa conexão que existe entre a justiça e a paz. Salmo 85, 10. Veja o que diz. O texto diz assim: observem, é uma personificação. A figura de linguagem usada aqui se chama personificação. Diz assim: encontrarão-se a graça e a verdade. Ele personifica a graça e a verdade, como se fossem duas pessoas se encontrando, sendo amigas. Ele prossegue. A justiça e a paz se beijaram. Percebam aqui mais uma vez a personificação das duas qualidades. A justiça e a paz são amigas. A justiça e a paz vivem em harmonia. O texto fala que a justiça e a paz se beijaram. Elas são enamoradas. Elas são amigas. A justiça e a paz. E essas coisas devem compor a nossa mente, porque nós temos que viver neste mundo. E uma das coisas que nós buscamos neste mundo, que nós mais queremos neste mundo, é a paz. E nós nos esquecemos que isso é impossível se não houver a justiça. Deus fez assim. Deus estabeleceu que as coisas funcionem assim. Justiça e paz têm que andar de mãos dadas. Justiça e paz se beijam. Vejam o texto de Isaías 9 que fala sobre o reinado glorioso do Messias que um dia se estabelecerá neste mundo quando o Senhor voltar. A Bíblia fala que um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino numa Jerusalém restaurada. Veja o que diz Isaías 9, fala sobre esse rei e fala sobre o seu governo. E vejam as qualidades desse seu governo em Isaías 9, 6 e 7. Notem, nós estamos no Natal, nós lemos bastante esse texto aqui no Natal, e devemos perceber essa associação entre essas duas realidades. Observe, aí no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. E aí vem um nome e uma qualidade. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai de Eternidade. E Príncipe da Paz, o Príncipe Pacífico. 7. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim. Notem a menção da paz, uma paz infinita sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O texto fala que esse menino, que vai reinar de tal forma que haja uma paz infinita sob o seu reinado ali no trono de Davi. E o texto prossegue para o estabelecer esse trono pacífico, esse trono de paz, estabelecido pelo rei Messias. O texto fala que ele será sim um reino de paz, e o texto prossegue dizendo para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Não há como dissociar as duas coisas. O reino do Messias será um reino de paz, e automaticamente para que isso aconteça, terá que ser também um reino de justiça. Não há como separar as duas coisas. E o texto prossegue dizendo que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vejam o capítulo 32 de Isaías. Isaías 32, 17. Estamos falando aí sobre Melquisedeque, rei de Salém. Essa conexão entre o rei da paz e o rei da justiça. 32, 17 de Isaías. Isaías 32, 17. Diz assim o versículo. Esse versículo é muito interessante. O efeito da justiça será paz. Qual é o efeito da justiça? Paz. Se eu quero ter paz, eu preciso primeiro do quê? Justiça. Você quer ter paz? Tem que haver primeiro justiça. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça é um paralelismo. Ele repete a mesma coisa com outras palavras, repouso e segurança. Para sempre. Essa conexão é inegável no Antigo Testamento. E não só no Antigo Testamento. Veremos depois, o Novo Testamento faz essa conexão também entre justiça e paz. E nós temos que aprender essa lição. Por quê? Porque se nós queremos paz num estado como o nosso Brasil, é necessário primeiro haver justiça. Se houver injustiça no Brasil, não haverá paz. Se nós quisermos paz na igreja, aqui nesta igreja, tem que haver justiça. Se não houver justiça e retidão na igreja, não haverá paz. Na família. Você quer ter paz na família? Quer ter paz no casamento? Você quer ter paz com seus filhos? Na sua casa? Quer isso? Tem que haver justiça. Na sua casa. Tem que haver justiça na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos.
Os filhos têm que promover a justiça no seu relacionamento com seus pais. Os pais no seu relacionamento com seus filhos. Tem que haver retidão. Tem que haver justiça. Se não houver isso, não haverá paz. A paz é como uma roupa, um manto branco. É uma figura boa até, não é? A paz é um manto branco. E a justiça é a pureza, é a limpeza. Nós não podemos vestir as vestes brancas da paz sem nos banharmos primeiro. Nós temos que primeiro nos banharmos, remover a injustiça da nossa vida, remover a injustiça da nossa casa, remover a injustiça da nossa igreja. E tendo removido a injustiça dessas coisas, então sim poderemos, o Senhor nos dará. Então sim o Senhor nos dará roupa branca. O Senhor não dará as vestes brancas da paz a quem está sujo com a injustiça. As pessoas procuram a paz, mas não querem a justiça. E isso é impossível. Não há como. Se você vive no pecado, não há paz para você. Se você vive na iniquidade, você conhece a verdade e não a obedece, não há paz para você. Não há como você desfrutar de paz verdadeira no meio da iniquidade. Os dois conceitos se anulam. Não tem jeito. Não há como viver na injustiça e na paz ao mesmo tempo, é impossível, isso não tem como. Na Bíblia, os dois conceitos se destroem mutuamente, não há como colocá-los juntos, não há como eles conviverem, eles brigam, eles se destroem, eles se matam mutuamente, não há como isso acontecer. Mas quando alguém adota uma vida de justiça, de retidão, quando um lar adota uma postura de justiça, de retidão, quando os componentes daquela família são justos, íntegros e retos, então naquele lar vai reinar a paz. Quando numa igreja os membros daquela igreja, eles perseguem a retidão, a justiça, a santidade. Eles juntos ali procuram essas coisas, agradar a Deus com as coisas que eles fazem, obedecer a palavra de Deus e fixar a justiça. Ali naquela igreja haverá paz. Os casais que estão aqui, quando marido e esposa, os dois praticam a justiça conforme a Bíblia ensina. Como deve ser o marido, como deve ser a esposa. Quando os dois abraçam o modo de viver do cônjuge cristão, ele olha para o modelo cristão de cônjuge e ele fala, eu serei esse cônjuge cristão, eu serei esse marido, eu vou fazer essas coisas. Eu vou adotar esse modelo de vida de justiça como cônjuge, como esposo, como esposa. Quando os dois fazem isso, o resultado é um casamento marcado pela paz. É assim que funciona. Não há conselheiro matrimonial que mude isso. Não adianta buscar encontro de casais, conselhos matrimoniais e sessões imensas de aconselhamento. Livros e mais livros sobre casamento, essas coisas são boas, tudo isso é bom, mas nada disso vai funcionar, nada disso terá efeito nenhum. Se não houver nos dois justiça, se não houver nos dois o ajuste da vida, aquilo que a palavra de Deus quer, se isso não acontecer, não haverá paz nesse casamento, não haverá paz nessa família, não haverá paz em lugar nenhum, se não houver justiça presente ali. Muito bem, prosseguindo aqui. O texto fala então de Melquisedeque, rei de Salém. Salém é uma cidade que aqui recebe o nome de Salém. Mas Salém, quando nós olhamos no Salmo 76, 2, nós aprendemos que Salém, isso o Salmo 72 mostra. E alguns historiadores antigos também mostram como, por exemplo, Flávio José. Flávio José ensina isso também. Nós aprendemos que Salém é o nome antigo de Jerusalém. Então o que nós temos aqui é um rei que reinou em Jerusalém quando Jerusalém ainda não tinha esse nome, se chamava Salém ainda na antiguidade, esse era o nome. O nome era Salém, que aprendemos aqui, rei de Salém. Salém significa paz. Essa cidade de Salém, ela está conectada com a justiça tanto no seu passado como no seu futuro. Jerusalém é uma cidade conectada com a ideia de justiça, não só de paz, mas de justiça também. Quando os profetas se levantavam para condenar Jerusalém por causa dos seus excessos e por causa dos seus pecados, os profetas diziam o seguinte: como se tornou corrupta a cidade em que outrora habitava a justiça. No passado, a justiça habitou em Jerusalém, e os profetas ficavam perturbados. E os profetas expressavam a sua admiração com o fato de Salém, que era uma cidade onde havia reinado tanta justiça, nos seus dias ter se afastado da justiça e ter mergulhado em todo tipo de vícios, em todos os tipos de pecados. E os profetas, ao mesmo tempo em que eles lamentavam, dizendo que no passado Salém era uma cidade de justiça, os profetas também diziam o seguinte: olha, no futuro Salém ou Jerusalém será novamente uma cidade de justiça. No futuro, assim como no passado. Reinou justiça em Salém. Em que passado? Talvez na época de Melquisedeque.
Talvez na época do rei Davi, talvez na época do rei Salomão. Reinou a justiça em Salém, mas os reis posteriores levaram a cidade à ruína moral, tanto que a cidade foi punida por Deus, pelos babilônios que destruíram a cidade. Mas os profetas dizem: haverá um dia no futuro em que Salém ou Jerusalém será um lugar onde novamente a justiça vai habitar. Deus anela que um dia essa cidade, a cidade de Salém, seja a capital da paz, e isso compõe a esperança cristã. Também, nós os cristãos, quando olhamos para Salém, quando olhamos para Jerusalém, ali na Palestina, para onde vai agora a embaixada do Brasil, capital de Israel. Até que enfim o Brasil está reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, Israel como Estado. Aquela cidade, quando nós olhamos para aquela cidade, isso não deve gerar em nós apenas expectativas políticas presentes, não. Nós devemos olhar para aquela cidade e saber que Deus, Ele focalizou ali, naquele lugar, o ponto em que Ele quer estabelecer o seu reinado, o seu trono de paz. E isso deve compor a nossa esperança. Quando nós falamos Jerusalém, os irmãos não devem só lembrar aí das questões todas que estão ligadas à política internacional atual, não. Mas os irmãos devem se lembrar também de que aquela cidade, como disse Jesus no Sermão da Montanha, aquela é a cidade do grande rei. Jesus chamou a cidade assim, Jerusalém, a cidade do grande rei. E por que a cidade do grande rei? Porque o grande rei, que é o Messias, um dia reinará lá. Ele nunca reinou lá, mas um dia ele reinará lá. E quando ele reinar lá novamente, como nos tempos antigos, aquela cidade será a capital da paz. E a paz que vai brotar dali vai invadir todo o mundo. E o Senhor regerá as nações com cetro de ferro, e estabelecerá o seu reinado sobre todas as nações. E nós aprendemos essas coisas. Então, quando o texto fala rei de Salém, isso deve engendrar em nós expectativas escatológicas. Nós seremos abençoados pela paz, que um dia novamente a paz e a justiça que um dia novamente vão brotar desta cidade perto da qual Abraão foi abençoado, desta cidade que condenou o Senhor Jesus e desta cidade para a qual ele vai voltar para reinar um dia. Um dos textos que eu mais acho impressionante sobre isso é Jeremias 33. Jeremias 33, 15 e 16. Vejam aí o que diz Jeremias 33, 15 e 16. Observe aí, abra sua Bíblia e veja isso. Jeremias 33, 15 e 16. Diz assim, Jeremias 33, 15. Naqueles dias, Jeremias 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Fala de Jesus aqui. É um descendente de Davi. Ele vai executar juízo e justiça na terra como rei. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E ela será chamada, qual é o nome da cidade? Senhor, justiça nossa. Será o nome da cidade. Senhor, justiça nossa. O Senhor reinará ali e estabelecerá ali esse reinado de justiça. Então, quando nós olhamos para essa primeira linha de Gênesis 14, 18, todas essas coisas são evocadas quando consideramos a revelação completa de Deus na sua palavra. Nós aprendemos, nós somos lembrados de que existe uma forte associação entre justiça e paz. Nós aprendemos que Salém é uma cidade conectada com justiça e um dia isso será resgatado. Tudo isso vem à nossa mente quando nós conhecemos o ensino geral da Bíblia. E aí então nós prosseguimos a leitura. O texto diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Por quê? Bem, aqueles homens que tinham saído para a batalha estavam cansados. Por que Melquisedeque trouxe pão e vinho? Ele trouxe pão e vinho para trazer algum refrigério para eles. Há esse algum símbolo aqui? É difícil extrair alguma simbologia daqui. Os autores do Novo Testamento não fazem isso. Os autores do Novo Testamento não se referem ao pão e ao vinho aqui. Talvez alguém fosse tentado a falar sobre a ceia do Senhor. Aqui existe um símbolo da ceia do Senhor. Abraão foi o primeiro a tomar a ceia, mas seria forçar muito aqui, porque o Novo Testamento não faz essa conexão. Então é melhor nós dizermos apenas o seguinte: Melquisedeque era um rei bondoso. Melquisedeque era um rei bondoso e sensível ao sofrimento daquele povo que estava chegando. Imaginem o calor terrível que foi aquela batalha, quão quente, quão ardorosa foi aquela batalha. Aqueles homens, 318 homens, eles
Atacaram a confederação dos reis do Oriente à noite. Fizeram uma emboscada e atacaram. E certamente sendo um número pequeno em comparação com o exército grande de 5 reis. Eles lutaram a noite toda. Estavam cansados. E depois de lutarem, perseguiram os que haviam sobrevivido até Dan, lá ao norte. Foram atrás deles, perseguindo, subindo ainda mais para o norte. E agora eles estão voltando, cruzando o país todinho, de norte a sul, chegando lá perto do Mar Morto. Uma longa caminhada. Se você quiser ter uma noção de quão terrível é essa caminhada, procure o Túlio no final do culto. Túlio está lá. Túlio, fique de pé. O Túlio está lá. Esse é o Túlio. Ele está até com uma bengalinha de tanto que ele andou já na Palestina. Pode sentar, Túlio. O Túlio conhece bem a Palestina. E o Túlio, se você quiser viajar para a Palestina, fale com o Túlio. Quando que é a viagem, Túlio? Janeiro 2020. Janeiro, fevereiro 2020, fale com o Túlio. O Túlio vai orientar você para você fazer essa viagem para a Palestina. E aí você vai conhecer esses lugares todos. Você vai conhecer, inclusive, as proximidades de onde houve essa batalha dos 4 reis contra 5, ali no Mar Morto, perto do Mar Morto. Você vai conhecer Jerusalém e vai renovar aí a sua esperança escatológica, sabendo que lá um dia reinará o Rei da Paz e da Justiça. Então, se você quiser ver tudo isso de perto, procure o Túlio no final aí, ok? Túlio, depois você me dá a comissão. Tá pela propaganda aí, ok? Mas notem esses homens saindo do norte da Palestina, além do Mar da Galileia, Túlio Lau, norte que você conhece bem, vieram descendo a pé até as proximidades do Mar Morto. É uma longa jornada, estavam cansados. Então esse Rei de Paz, esse Rei de Justiça, sai ao encontro deles, trazendo o quê? Trazendo pão e vinho. É um rei bondoso. É um rei que nutre. É um rei que sustenta. É um rei cujo sacerdócio faz diferença. É um rei cujo ministério sacerdotal faz diferença. Por quê? Não é um ministério sacerdotal só ali na frente de um altar. Ainda que esse ministério seja importantíssimo, mas é um rei marcado por misericórdia também. Porque justiça e paz não existem. Não existem a parte também dessas coisas. A justiça envolve misericórdia. A justiça, a paz envolve bondade, e nós vemos tudo isso nesse rei. Nesse Melquisedeque, ele é justo, ele é pacífico, ele é bondoso. E ele traz então pão e vinho para aqueles homens que estavam cansados da batalha. E o texto faz um comentário acerca dele. O texto diz assim: ele era sacerdote. É a primeira vez na Bíblia em que a palavra sacerdote aparece. Ele era sacerdote. E ele era sacerdote de quem? Bem, aí nós temos uma expressão que aparece aqui, que é considerada pelos teólogos agora na atualidade como um dos nomes de Deus. As religiões cananitas chamavam Deus de eu. E o que nós temos aqui é uma composição que Melquisedeque faz. Melquisedeque era sacerdote de eu, mas ele qualifica esse eu. O texto diz que ele era sacerdote do Deus Eu Altíssimo, Eu Elion. Esse é o nome que é dado aqui. É o Elion, o Deus Altíssimo. E é curioso que ele dá esse nome, meio cananitizado. Será que existe essa palavra? Esse nome meio cananitizado. Pastor, você já viu isso em algum livro alguma vez? Nem sabe como chutar, né? Mas é um nome meio cananitizado para Deus e Abraão quando ouve esse nome Eu Elion, o Deus Altíssimo. Abraão percebe que esse Deus é o Deus dele. Abraão identifica o Deus Altíssimo como Deus dele, o Deus único e verdadeiro. Até porque no versículo 19, Melquisedeque fala que o Deus Altíssimo, vejam, é o possuidor dos céus e da terra. É assim que ele chama Eu Elion. Ele está dizendo, olha, existe uma divindade cananita. Essa divindade cananita, na realidade, é a única divindade real. É a única divindade autêntica. Ele se chama Eu também. Como há outros Eu por aí, ele também se chama Eu. Mas ele é o Eu Elion. Ele é o Deus Altíssimo. E esse Deus, Eu Elion, é o que possui os céus e a terra. E mais, o texto diz no versículo 20, ele prossegue: bendito seja Eu Elion, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Eu Elion não é somente o Deus que governa os céus e a terra. Eu Elion é também o Deus que governa as batalhas. É o Deus que governa o destino das nações. E é o Deus que livra. Esse é Eu Elion. E quando Abraão ouve isso, ele chega no versículo 22, depois que o rei de Sodoma lhe faz uma oferta, ele diz, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor. Yahvé. Ele não fala Eu Elion, ele fala Yahvé.
levanto a mão ao Senhor Yahvé, e veja como ele prossegue. Ó, Deus Altíssimo, que é quem? Yahvé é quem? Yahvé, é Eu Elyon. Ele percebe que Melquisedeque adorava o mesmo Deus que ele. O Deus dele se chamava Yahvé. O Deus de Melquisedeque se chamava Eu Elyon. Ele fala Yahvé Eu, Elyon, é o Deus de toda a terra. É o Deus das batalhas. É o Deus que dá destino às nações. É o Deus que livra. É o único Deus verdadeiro. Ele criou o mundo. Ele governa a história. E ele é o único capaz de livrar. Siló foi liberto pela mão de Abrão. Isso aconteceu porque Yahvé, El Elyon, agiu. E esse Yahvé, El Elyon, é o Criador e o controlador de toda a história. Esse é o Deus de Melquisedeque. Esse é o Deus de Abraão. E nós olhamos então para esse versículo 18 e aprendemos todas essas coisas. E quando aprendemos todas essas coisas, olhando para o versículo 18, a que conclusões nós chegamos? Para a nossa vida? Bem, em primeiro lugar, nós aprendemos sobre a conexão entre a justiça e a paz. E eu falei que tem que haver justiça num país para haver paz. Se não houver justiça no Brasil, não haverá paz no Brasil. Vamos ter um presidente novo. Amanhã, muitas pessoas estão esperançosas, desejando que haja justiça no país. Porque sabemos, algo dentro de nós diz que se houver justiça, nós viveremos mais em paz. Nós temos que orar por isso, não sabemos. Nós temos uma história de muitos anos de decepções. Temos uma história muito longa de grandes decepções. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós esperamos que o nosso presidente seja um presidente que realmente ame a justiça e trabalhe pela justiça, e não somente ele, mas os demais governantes do nosso país também, porque nós sabemos que nós vamos desfrutar de muita paz se isso acontecer e precisamos disso, queremos paz. E nós aprendemos nesse texto que essa conexão ela é fundamental e ela é inegável. Falamos também que é preciso haver justiça numa igreja para que haja paz numa igreja. Há muitas igrejas onde não há paz. As pessoas se sentem mal dentro delas. Há muitas intrigas, brigas, divisões, partidos terríveis, liderança contra igreja contra liderança, grupos de mulheres contra outros grupos de mulheres, jovens contra jovens, adolescentes contra adolescentes, homens contra outros grupos de homens, pessoas brigando o tempo todo, partidos diversos. Por que isso acontece? Nós aprendemos na Bíblia, porque não há justiça naquela igreja, não há retidão naquela igreja. Se houvesse retidão e justiça nessas entidades, haveria paz ali nesses lugares. Falamos sobre as famílias. Falei sobre os casamentos, que se não houver justiça na família, no casamento, não haverá paz. Não adianta. Não adianta espernear. Não adianta tentarmos soluções. As mais diversas palavras bonitas. Nada disso funciona. Nós temos a receita certa, segura. Se houver justiça, haverá paz. Mas existe uma dimensão da justiça, que não abrange a família, que não abrange a igreja, que não abrange o Estado, pelo menos não diretamente. Existe uma dimensão da justiça que é particular. É a paz aqui. É a paz aqui dentro. É a paz com Deus. É a paz no campo particular, pessoal. E mais uma vez, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que não pode haver paz na pessoa se não houver na pessoa justiça. Então nós pensamos, mas então, como é que eu posso, o que eu posso fazer para haver justiça em mim? Como a justiça pode habitar em mim? Como a justiça pode me revestir? Como a justiça pode me caracterizar? Como alguém pode olhar para mim e dizer, olha, ali está um homem justo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, quando alguém crê em Cristo, essa pessoa recebe a imputação, a atribuição da justiça. Não é algo que ela adquire por boas obras. Não é algo que ela adquire por tentar fazer o bem, por tentar acertar a vida, não. Ela adquire a justiça quando ela crê em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé, diz o apóstolo Paulo, só existe um modo do homem adquirir a justiça. É pela imputação, é pela atribuição, e isso só acontece quando a pessoa crê. A justificação é mediante a fé, Paulo diz, justificados. Pois por meio da fé, mediante a fé, então, quando alguém crê em Jesus, a ele é dada a justiça de Deus, Deus o reveste com um manto da justiça, Deus aplica àquela pessoa a justiça perfeita de Jesus. E qual é o resultado? Justificados, pois, mediante a fé temos, não tem outro jeito.
sempre justiça e paz. Justiça e paz. Justiça e paz. Não há como separar. Não tem jeito. Andam sempre juntas, de mãos dadas. Elas se beijam. Elas se encontram e se abraçam. Elas se encontram e se beijam. Então o homem que quer ter paz com Deus, que é uma paz que invade tudo quando ele tem paz com Deus, essa paz se expande, lavra, vai consumindo tudo, dominando tudo, enchendo o seu coração. É a paz de Deus, é a paz com Deus. Como alguém pode ter a paz de Deus, a paz com Deus? Sendo justificado, tendo a justiça. E como ter a justiça? Mediante a fé. Crendo, ele recebe a justiça. E recebendo a justiça, tem a paz. O mundo quer só a paz, mas rejeita a justiça. Ele quer o manto branco, mas não quer tomar banho, quer se vestir sujo. Ele diz para Deus: me dê um manto limpo e tão branquinho da paz. E Deus diz: você precisa de um banho antes. Não, o banho eu não quero, eu quero o manto, eu quero a roupa branquinha, eu quero a roupa limpa, eu não quero o banho. Deus diz: eu não dou roupas limpas para quem não foi lavado. Eu não dou as roupas limpas da paz para quem não foi lavado. Você tem que ser lavado, justificado, perdoado, receber a justiça pela fé em Cristo para então receber as roupas da paz. Nós aprendemos também sobre a Jerusalém, que é o foco, o terreno de Deus que ele reservou para fazer ali habitar a justiça. Nós precisamos nutrir continuamente a esperança nesse dia em que a paz brotará de Jerusalém. Nós temos que anelar isso. Nós temos que dizer continuamente. No ano que vem, a oração nossa no ano que vem deve ser: venha o teu reino, venha o teu reino. Tem igrejas que se reúnem, estávamos brincando com isso para definir qual é a frase ou qual é a palavra revelada para o ano 2019. Meio evangélica. Virou meio macumbeiro, né? É um povo macumbeiro agora, evangélico. É macumbeiro. Daqui a pouco você vai ver evangélico de branco lá nas praias, orando para ir manjar. Evangélico virou macumbeiro, é isso. É triste ver isso. Isso tudo é decorrente da falta de cultura bíblica. Quando o homem não tem o pão da palavra, ele começa a inventar coisas. Ele começa a inventar comida de vento. Eu lembro, quando eu era criança, eu queria brincar com a minha irmã e ela brincava de fazer comidinha. Só que em casa não tinha comida, nem para nós comermos. Muitas vezes. Então, como é que a minha irmã fazia comidinha? Eram panelinhas vazias. E ela mexia a panelinha vazia. E eu sentava lá na mesa de brinquedo. E ela colocava um pratinho para mim e colocava, e fazia o barulhinho com a boca. Tiqui, 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 tiqui. E eu pegava o garfinho no pratinho vazio e eu. Não. Não tinha comida de verdade. As crianças de hoje não sabem o que é a infância do passado. Não sabem como foi no passado. Comida de ventre. Não tinha comida de verdade. E assim são as igrejas hoje em dia. As igrejas hoje em dia não querem ter o trabalho de preparar o pão, de fazer o bom prato de Jesus, o bom prato da palavra, o bom prato da Escritura. Não querem isso. Então servem pratinhos de vento. E você chega diante dessas igrejas. Você se senta ali e você ouve o pastor fazendo assim. E o povo então não. Não. Temos que nos livrar dessas tolices. Todas, nós temos a palavra de Deus preciosíssima, riquíssima. Cada linha dela produz coisas riquíssimas para nós. Se quisermos. Então um desafio para o ano que vem, então que busquemos na palavra esse desafio, e um deles talvez possa ser esse, durante o ano todo, orarmos dizendo: vem Senhor, venha ao teu reino, Senhor. Jerusalém está lá. Senhor, o teu lugar para reinar está lá. A cidade da paz está lá. A cidade chamada Senhor, justiça, nossa, está lá. A cidade do grande rei está lá. Senhor, o trono de Davi está lá. Vem Senhor, vem estabelecer o seu reino, para que haja paz sem fim sobre o seu santo monte. E toda a terra se encha do conhecimento e da glória do Senhor. Faça isso em 2019. Venha ao teu reino, realize a tua obra. Nós queremos ver Salém, nós queremos ver brotar de Salém a justiça, nós queremos ver brotar de Salém
A paz, nós queremos ver o novo Melquisedeque reinando e ministrando. Em Salém, vem novo e santo Melquisedeque, Rei da paz, Rei da justiça, vem novamente, vem nos servir teu pão, vem nos servir teu vinho, vem nos alimentar, vem reinar. Em Salém, essa deve ser a súplica neste ano, vem reinar Senhor. E mais, olhando para este texto, nós devemos desenvolver o desafio de conhecermos melhor El e Leon. Temos que conhecer melhor El e Leon. Eu gosto desse nome, é forte. El e Leon. Temos que conhecer melhor El e Leon e confiar mais nele. Ele é o dono de toda a terra. Não há nada difícil para ele. Eu posso confiar neste ano. Senhor, que está chegando a tantas coisas difíceis, mas eu creio e conheço El Elyon. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Rei dos céus e da terra, o Criador de tudo e mais. El Elyon, é o Deus que dirige as nações. Será que o Brasil vai dar certo? Não sei. Não sei, mas eu sei que eu sirvo, El Elyon. Ele é o Deus que dirige as nações, dirige os povos. Ele dá a vitória a alguns e a derrota a outros. Esse é El Elyon, o Deus que eu sirvo. É o Deus de Melquisedeque e é o Deus de Abraão. Eu confio nele e eu caminho seguro, não com base em bobagens que inventam por aí. A minha fé está firmada em El Elyon, e por isso eu caminho, e não vou ficar deprimido, e não vou ficar com síndrome do pânico, e não vou ficar com um monte de doenças que os homens têm. Aí hoje em dia não. Eu vou seguro, não temerei, porque eu sirvo. É El Elyon, criou os céus, criou a terra, governa as nações, mais e mais, o mais importante, ele é El Elyon, é o Deus que livra, ele livrou Ló, ele é o Deus que liberta, que redime, que traz de volta, é esse o Deus que nós servimos, nós podemos prosseguir, podemos confiar, nós temos que aprender essas lições todas presentes nessas duas linhas. Devemos assimilar essas lições todas, pedindo a Deus que essas lições todas façam parte do nosso universo de conhecimento e moldem o nosso modo de viver. Devemos saber, Senhor, existe justiça somente onde há paz e somente há paz onde existe justiça. Ajuda-me a promover essas coisas. Senhor, há uma esperança em Salém. Ajuda-me a depositar essa minha esperança, os meus olhos para o futuro, aguardando esse dia em que o Senhor reinará. Senhor, me ajuda a conhecer melhor o Senhor mesmo, que é o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que dirige as nações e o Deus que livra. Aumenta a minha fé. Nós temos que aprender essas três lições presentes nessas duas linhas e assim caminharmos seguros na nossa vida cristã. Vamos orar a Deus pedindo que Ele firme essas verdades em nós. Senhor Deus, obrigado porque a Sua palavra é rica e ela mostra essas coisas tão preciosas. Por meio dela nós conhecemos a realidade de que a paz só existe onde há justiça e nós pedimos que o Senhor nos ajude para que promovamos a justiça, amemos a justiça e conhecendo a justiça conheçamos a paz. Ajuda, ó Deus, aqueles que não conhecem ainda a justiça nem mesmo na sua vida pessoal, porque não foram justificados pela fé em Jesus. Ajuda para que eles creiam em Jesus Cristo, Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, e que dá vida nova. Que eles creiam nele, no Rei da Justiça, e crendo nele sejam justificados, e sendo justificados tenham paz, paz com o Senhor. Deus ajuda, para que essa conexão entre a justiça e a paz façam parte do nosso entendimento. Ajuda-nos também para que nós anelemos pelo dia em que a cidade que o Senhor escolheu para ali fazer habitar a paz, que depressa esse dia em que a justiça habitará nela chegue. Que o Senhor Jesus venha, Senhor, para nos buscar, e que depressa, ó Deus, o seu reino se estabeleça. Que o seu reino venha, e vindo o seu reino, haja paz sem fim sobre toda a terra, ó Deus. Finalmente a sua criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa esperança renovada sempre, e sempre que ouvirmos o nome Jerusalém, nós nos lembremos dessa nossa esperança, e digamos com o coração cheio dessa mesma esperança, vem Senhor, vem ao teu reino. E ó Deus, ajuda-nos a conhecermos melhor o Senhor mesmo, que é o El Elyon, o Deus a quem pertence o céu e a quem pertence a terra, o Criador de tudo, para que nós não andemos com medo, para que nós sabemos que o Senhor é o Deus forte, para que lembremos sempre que o Senhor vence batalhas, e o Senhor conduz o destino das nações e mais, o Senhor liberta os cativos. O Senhor é o El Elyon, o Deus Altíssimo que liberta os cativos. Ajuda-nos, ó Deus, para que andemos assim com fé, seguros, sem medo, afasta o medo.
De nós que a nossa fé esmague o medo que conhecendo esse nome. É Eu Elyon, o Deus Altíssimo, que lembrando do significado desse nome, a nossa fé se robusteça, Senhor, se robusteça a tal ponto de esmagar todo medo, e que assim caminhemos seguros até a vinda do Senhor. Pedimos essas coisas gratos. Em nome de Jesus. Amém.